Olá pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde iremos discutir a simulação de longo termo. E qual é nosso desafio aqui então? Nosso desafio agora, pessoal, é o seguinte, nós teremos um perfil de operação desse conversor, tá? Vamos supor que ele vai ser usado para construir um inversor fotovoltaico, tá? E de acordo com a irradiância solar, que varia ao longo do dia, né, esse sistema ele vai ter uma ciclagem térmica e a gente gostaria de avaliar essa ciclagem térmica. Desta forma, aqui nós temos um perfil de 1 ano, tá? Da corrente, o pico da corrente que vai ser processado por este inversor, né? Logicamente isso foi calculado em função de um perfil de irradiância e de um perfil de temperatura, na qual os módulos fotovoltaicos estariam submetidos, né? Então nós temos esse perfil de corrente, né, tem uma certa sazonalidade, né, você percebe que uma parte do ano a gente gera mais corrente do que na outra parte do ano, seria, por exemplo, no inverno e verão, né? E aqui nós temos um detalhe, né, de um perfil, por exemplo, diário, onde a gente nota que a gente tem essas variações que são causadas, por exemplo, por sombreamentos, né? Então a ação das nuvens acaba gerando essa certa intermitência, né, na sua geração solar fotovoltaica. Dado este desafio, vou te entregar esses dados, uma simulação duplex, e a gente tem a tarefa, né, de calcular essa temperatura aqui para 1 ano, tá? Então vamos nessa. Para fazer isso, pessoal, a gente vai ter algumas etapas, tá? Eu dividi aqui basicamente em 4 etapas, tá? Nós temos uma obtenção das lookups, né? É um primeiro modelo de simulação, onde nós vamos computar ali as perdas para determinadas condições de operação e montar a nossa tabela, né? Ok, essa tabela a gente vai usar para construir o nosso modelo de longo termo, né? Que basicamente é o mesmo modelo que a gente vai usar para fazer, né, a nossa simulação de 1 ano, tá? Mas no meio do caminho tem uma etapa aqui que é uma etapa de validação, ok? Que eu só vou mostrar para vocês que quão boa é essa abordagem baseada em tabelas, né? Então vamos nessa, vamos começar aqui na obtenção aqui das lookups, né? Ok, neste caso o que a gente faz? Isso aqui é aquela mesma simulação da parte 1, eu só dei uma simplificada nela, ok? O que eu simplifiquei aqui? Eu retirei aquele dissipador e coloquei aqui uma fonte de temperatura, tá? E dentro dos dispositivos aqui, eu eliminei a impedância térmica, ok? Para quê? Quando eu faço isso, pessoal, a gente trava a temperatura de junção. Então, por exemplo, suponha que nós estamos aqui com aquela corrente IP, né? Não lembro exatamente qual o valor que a gente está aqui nessa simulação, são 15 amperes. Então vamos supor que eu vou colocar 15 amperes e eu quero saber, né, qual que é a temperatura de junção. Essa simulação não vai me ajudar, tá? Se a gente for para a análise de regime permanente, né, você vai ver que a temperatura do dispositivo está dando fixa. Tá? Tá dando um valor aqui de 94 ponto alguma coisa, né? Que é basicamente, né, a temperatura que eu defini aqui. Se eu colocar aqui uma temperatura de 100 graus, né, eu até simular isso aqui, a gente vai concluir que a temperatura vai ficar sempre em 100 graus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai travar a temperatura de junção, tá? Esse é 1 grau de liberdade nosso, temperatura de junção, e a corrente que vai fluir pelo nosso inversor. Então, esses são os nossos 2 graus de liberdade. O resto eu vou assumir que está constante, né? A tensão está constante, vou assumir que o meu sistema, né, ele vai operar sempre na mesma frequência de comutação. Então tudo isso vai garantir que para a mesma corrente e, logicamente, a mesma temperatura de junção, as perdas vão ser as mesmas, né? Ok. Então eu poderia fazer o seguinte, né? A gente poderia rodar isso aqui várias vezes, né? E mudando o valor aqui do IP, e mudando o valor do temp, né? E olhar o valor das perdas aqui, salvar esse valor de perdas, né? Que a gente vai ter aqui na saída. Depois de um ciclo aqui ele já estabiliza, esse ciclo aqui em 0 é causado por causa desse bloco de média, né? Então ele tem que ter um ciclo para poder calcular, né? Então depois de um ciclo aqui, mais ou menos 16 milissegundos, ele já calcula as perdas e esse valor estabiliza, tá? Se eu simular esse negócio aqui por mais tempo, né? Por exemplo, 40 sobre 60, esse negócio ainda vai continuar constante, tá? Então é interessante a gente perceber isso. Quando a gente trava essa temperatura de junção,
A gente consegue muito rápido calcular as perdas. Legal, né? Agora, se eu tivesse que simular isso aqui 30, 40 vezes e salvar os dados, isso vai me dar muito trabalho e, logicamente, eu tenho uma chance grande de errar. Então, para evitar isso, a gente vai utilizar um script. Então, a gente vai vir aqui no Simulation Scripts. Você pode acessar isso pelo atalho Ctrl+Shift+T. Aqui temos um exemplo de script que eu preparei para que a gente rode essa simulação várias vezes, variando a corrente e a temperatura. Como que você faz isso? Bem, a gente primeiro vai pegar esse comando, né? Então esse comando vai falar que a gente vai simular o circuito que eu acabei de abrir o script. Aqui nós temos essas duas load structures, né? Que na verdade elas vão falar quais são as variáveis que eu vou mudar toda vez que eu rodar esse script. Então eu vou definir aqui que eu vou mudar só o IP e a temperatura. O restante vai ser fixo de acordo com aqueles parâmetros que estão lá no Simulation Parameters, né? Esses parâmetros aqui. Né? Então a única coisa que eu vou mudar vai ser o temp e o IP. Eu vou mudar eles. Se a gente não colocar essa linha e tentar rodar o script, não funciona. Né? Então você tem que fazer isso aqui para falar para o Plex que toda vez que ele for rodar, ele vai substituir essa variável IP, essa variável temp, por aquilo que você quer. Aí eu crio uma estrutura, né, que é a estrutura de variáveis, e na hora que a gente for simular, a gente entrega essa estrutura de variáveis para o Plex. Né? Ok, se você quisesse colocar mais 10 variáveis aqui, você só ia colocar uma load structure e continuar colocando aqui o nome das variáveis que você quiser colocar. Isso aqui é o valor inicial dela. Né? Ok. Aqui nós temos os valores de corrente e os valores de temperatura que eu vou simular. Né? Então eu vou simular uma corrente de 1 em 1 até 18 amperes, e eu coloquei um ponto aqui em torno de 0,1. Né? Por quê? Porque eu vou assumir que se a corrente ela for menor que 0,1 ampere, o inversor ele vai desligar. Né? Então, por exemplo, no final do dia e no começo do dia, praticamente não tem geração, esse inversor ele não vai gerar potência, então dá zero, ok? Porque se eu tentar simular aqui com zero de corrente, não necessariamente dá zero de perdas, tá, pessoal? Porque a gente tem, querendo ou não, a carga e a descarga das capacitâncias dos dispositivos. Então, mesmo com corrente zero, existem perdas nos dispositivos. Agora, com corrente e tensão zero, aí não tem perda, não. Ok. E aqui são duas temperaturas que eu vou rodar. Então, eu vou rodar para uma temperatura de 25 e uma temperatura de 150, tá? Você poderia colocar mais valores de temperatura? Poderia, tá? Só que o que acontece? Dentro da lookup do seu dispositivo aqui, dos dados, você só tem dois valores de temperatura. O que o Plex faz? Ele interpola. Então, se ele já vai interpolar, e logicamente lá na tabela que a gente vai usar, a gente também vai interpolar, você não costuma ter erros significativos se você simplesmente simular duas temperaturas. Então eu vou simular só duas, né, 25 e 150. E aí aqui eu tenho dois for, né, dois laços, né, que eles vão varrer o comprimento aqui da temperatura para rodar todas as opções e vão varrer todos os valores de corrente. Aqui nesse momento, tá, o que eu faço? Eu mudo a variável, né, a estrutura de variável que vai para o Plex. Por que eu estou fazendo isso? Porque toda vez que eu for simular, eu atualizo o valor da corrente. Então esse é o comando que a gente tem que utilizar, né? Logicamente a gente vai pegar o IP do índice JX, porque na verdade esse índice varia ao longo do vetor de corrente. Então se o vetor de corrente tiver 10 valores, esse valor vai girar 10 vezes, e a cada iteração a gente atribui um valor, né, à nossa corrente. Idem para a temperatura. Feito isso, atribuímos as variáveis e a gente manda o Plex simular. Né? Agora, quais variáveis nós iremos pegar? Quais variáveis eu vou salvar? Né? Bem, para poder salvar as variáveis, a gente tem que pegar um bloco que é uma outport. Ok? E você vai dar um nome para ela. Tá? Então, nesse caso, eu peguei uma outport, chamei ela de out1. Né? E o que vai nessa saída? Bem, vai essa primeira variável aqui, que é a perda média de condução do IGBT. Essa aqui, que é a perda média de condução do diodo. Essa aqui, que é a perda média de comutação do IGBT. E essa aqui, que é a perda média de comutação do diodo.
Então, se a gente olhar o nosso script, se eu pegar a variável out, que ela vai ser a saída da simulação, né? Então eu rodo a simulação aqui e armazeno essa saída na variável out. Agora, eu vou pegar essa variável out, que tem 4 coisas lá dentro. Tem perda de condução do IGBT, perda de condução do diodo, perda de chaveamento do IGBT, perda de chaveamento do diodo. Cada um numa posição. O da condução é o primeiro aqui, do IGBT, então ele vai ser a posição 1. Esse cara é a posição 2, esse cara é a posição 3, esse cara é a posição 4. E essa segunda? Né? É a quantidade de tempo que você quer salvar. Aqui eu usei o comando end, que pega a última amostra. Por que eu peguei o último ponto? Porque eu tenho certeza que o último ponto aqui está em regime permanente. Então eu peguei a perda em regime. Se eu pegar, por exemplo, o primeiro ponto, vai dar 0 em todo mundo, eu não vou salvar corretamente as perdas. Agora, se eu pegar o último ponto, a gente vai ter esse camarada. Se você quiser salvar um pedaço disso aqui, como por exemplo lá no capacitor você tem que salvar um pedaço da corrente, né, um ciclo ou mais ciclos da corrente, aí você colocaria, né, aqui no script de um certo valor até end, por exemplo. Né. Você poderia até calcular esse valor, né, em função do período de fundamental, você pode sofisticar isso aqui o tanto que você quiser, ok? No nosso caso, a gente está preocupado com um único valor, então por isso que eu coloquei end. Por fim, na hora que essa simulação acabar, né, por exemplo, se esse vetor ele tem 10 posições e esse cara tem 10 posições, a gente teria 100 valores, né, 10 vezes 10. Eu vou rodar 100 simulações. Todos esses valores vão estar disponíveis nessas matrizes aqui. Para poder salvar essas matrizes, a gente usa o comando save. E aí, nesse caso, eu estou salvando no arquivo no formato .mat. Caso eu quisesse usar isso no MATLAB depois, por exemplo, ele é perfeitamente possível de ser utilizado. Espero que tenha ficado claro o esquema do script. Depois eu vou passar isso aqui para vocês dão uma analisada com calma, né? Agora vamos rodar, né? Então eu dei run. Quando eu rodar, ele vai rodar a simulação várias vezes. Então cada vez que ele está rodando a simulação, tentando buscar o regime permanente dela, né? Talvez a gente consiga ver isso na corrente, né? Corrente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai até 18 amperes. Né? E a temperatura, né, essa última, ela está com 150, mas a primeira foi rodada com 25 graus, que a gente tinha colocado lá no script. Ok? Então essa seria a ideia. Quando esse código acabou de rodar, e no caso ele já acabou, né, a gente consegue ter essas variáveis. Elas têm exatamente o mesmo nome, né, que eu salvei aqui dentro do arquivo. Né, se você olhar aqui nos nossos scripts, PC-IGBT, né, PSI, PCD e PSD. Então aqui a gente tem aqui essas variáveis. Ok, essas matrizes eu vou usar na minha segunda etapa, que é no meu modelo térmico de longo termo. Como que é meu modelo térmico de longo termo agora? Bem, eu vou ter a minha rede térmica, aquela mesma rede térmica que eu tinha dentro do IGBT, que tinha lá 4 valores de resistência e 4 valores de constante de tempo, ou de capacitância. Eu jogo aqui dentro. Então está exatamente os mesmos valores que estava lá no Plex, né? Lembrando que, como aqui é a capacitância, você tem que pegar a constante de tempo e dividir pela resistência, né? Tal é igual a RC, né? Se vocês lembrarem de um circuito resistivo capacitivo. Ok. Aqui eu tenho esse bloco que é a lookup, né, table. Perceba que eu vou entrar com aquela perda de condução aqui dentro do IGBT. Né? E quais que são as entradas? Temperatura e corrente. Então o que essa tabela faz? Né? Aqueles dados que a gente acabou de tirar, a gente vai carregar esses dados dentro desta tabela. Né? Vou mostrar para vocês como faz isso. E se eu der uma entrada de corrente e de temperatura, a gente consegue calcular as perdas. E se for para uma condição que eu não simulei, professor? O próprio Plex vai fazer uma interpolação para você. Então é interessante a gente perceber isso. Né? E como que a gente carrega os valores? Bem, aqui no Simulation Parameters, aqui, né, na inicialização, eu uso o comando load. O load vai carregar, né, aquela variável que estava no arquivo .mat, ou seja,
Aquele mesmo arquivo que a gente gerou na simulação anterior, eu carrego aqui dentro agora. Né? Defino as condições de operação, né? E aqui eu defino a variação da corrente e a variação da temperatura que eu simulei anteriormente. Né? Com isso, né, a gente consegue, né, montar este modelo. Então perceba que eu tenho aqui uma fonte corrente que representa as perdas. Como é do IGBT, tem que entrar a perda de condução do IGBT e a perda de comutação do IGBT. Somei as duas, entrei na fonte de corrente, fui na nossa impedância térmica aqui. Aqui eu meço a temperatura de junção, lembra que a diferença de potencial em cima dessa fonte de corrente representa a temperatura de junção, né? E eu realimento essa temperatura nesses blocos. Lembra que a perda depende da temperatura para um semicondutor, né? Existe esse bloco memory exatamente para evitar um loop algébrico, né? Porque a perda depende da temperatura e a temperatura depende das perdas. Então, se a gente não coloca aqui um atraso aqui, né, se a gente fica naquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e a gente não consegue, a simulação não consegue ser executada com qualidade. Aqui embaixo seria a rede do diodo. Então, no caso, a gente tem as impedâncias térmicas do diodo, capacitância e resistência. Aqui a gente tem a fonte de corrente que modela as perdas. Aqui, no caso, eu tenho duas lookup tables. Aqui a gente pega a perda de condução do diodo. E aqui a perda de chaveamento, né, comutação do diodo. Somei as duas, tenho as perdas, entro aqui dentro, a temperatura realimenta. Então, por exemplo, se a gente simular uma condição aqui de 15 amperes, né, esse aqui é o valor de perdas que nós teremos. E qual que é a temperatura de junção? Bem, como isso aqui é um modelo de Foster, inevitavelmente, né, ele tem uma dinâmica térmica. Note que aqui está o modelo do dissipador, ok? Aquele mesmo modelo do dissipador. Né? Então é como se eu estivesse fazendo aqui um modelo para um dos dispositivos. Né? São 4, estou assumindo que vai ser igual para todos, estou fazendo para um só. Então nota que tem aqui uma evolução da temperatura, exatamente porque essas capacitâncias, né, elas afetam diretamente, né, na dinâmica térmica. Né? Eu fiz um modelo simplificado aqui para mostrar para vocês, na qual eu desconsidero essas capacitâncias. Porque eu estou assumindo que o meu perfil de missão que a gente vai operar, né, ele tem um período de amostragem que a temperatura já teria estabilizado. Né? Além disso, a gente está preocupando, né, com a temperatura média. Né? Então, se a gente comparar esse modelo aqui com as capacitâncias térmicas e um modelo aqui embaixo que não tem as capacitâncias térmicas, a diferença que nós vamos observar é simplesmente que um demora para estabilizar, enquanto o outro já estabiliza de primeira. Né? Então, a gente talvez não precise esperar esse tempo todo, né? Já que, se a gente simular com as resistências, a gente vai ter essa estimativa de temperatura em regime permanente. Então, essa seria o nosso modelo térmico. Logicamente, né, como a entrada desse modelo aqui é corrente, a gente pode ir lá para o último modelo agora, né, e fazer a simulação de longo termo. Então, o que seria essa simulação de longo termo? Agora, ao invés de eu entrar com o valor de corrente aqui, a gente vai entrar com o nosso vetor de corrente, o nosso perfil de operação, que vai ter 1 ano de duração. Né? Esse perfil, eu já deixei ele salvo aqui para a gente, nessa variável IP, e no caso a abscissa dele, né, o tempo dele, está aqui nessa variável tempo. Né? Eu até fiz uma simulação aqui, que é essa Test Emission Profile, que eu simplesmente carrego, né, a variável IP, carrego o tempo, e aí eu simulo. Né? E aí se a gente fazer isso, a gente vai observar que a gente tem aquele perfil bonitinho, né, de minuto em minuto, que é o que a gente tem lá nos nossos slides, ok? Então tem alguns dias que a gente tem menos sombra, tem outros dias que a gente tem mais sombra, e a gente quer usar, né, esse perfil exatamente para estimar a temperatura. Então vamos no nosso modelo. Aqui, se a gente simular, nós vamos ter o nosso perfil novamente, né, de corrente. Esse é o corrente de pico, ela vai mudando ao longo do ano, né? Ok, tem certos dias que ela é zero, tá vendo? Certos horários que ela é zero. Por quê?
Isso aqui é baseado no perfil de irradiância. Durante a noite é zero, né? Não tem a irradiância chegando. Consequentemente, né, para que esse negócio funcione bem, a gente tem que lembrar que a nossa tabela verdade aqui, ela não tem o zero, né? Então eu coloquei só uma lógica, né, que se a corrente for menor do que 0,1, as perdas aqui vão dar zero. Então, basicamente, não vai ter perdas no nosso sistema se a corrente for menor que 0,1. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, se a gente simular aqui, vocês vão perceber que a gente consegue ter uma estimativa, perdão, aqui, não é isso aqui não, é aqui. A gente consegue ter uma estimativa da temperatura média que os dispositivos vão operar ao longo do dia. Então, isso aqui é uma estimativa da temperatura do IGBT e aqui em vermelho a estimativa da temperatura do diodo. Como está operando como inversor, a gente espera, né, que o nosso diodo ele opere mais frio do que o IGBT. Então, isso é perfeitamente esperado. Tá? E, logicamente, essa temperatura vai mudar ao longo do dia. Então, a gente tem uma ciclagem aqui diária. Né? Ela pode variar por causa dos sombreamentos, né, que é o que a gente está vendo aqui. E ela também varia ao longo do ano. Então, aqui a gente tem temperaturas menores durante o inverno, né? E durante aqui o verão nós temos temperaturas maiores. Tá? É importante a gente notar que nessa simulação eu considerei a temperatura ambiente de 30 graus. Tá? Então, consequentemente, durante a noite, a temperatura que os dispositivos vão trabalhar, ela acaba indo para 30 graus. Tá? Então, essa seria aí, basicamente, a nossa simulação aí de longo termo. Né? É bem simplificada. Né? Espero que tenha ficado claro aí. Aqui é interessante colocar aqui para vocês uma parte aqui de validação, tá? Que ela é bem interessante. Então, o que eu fiz nesse teste aqui agora, né? Eu estou confrontando o modelo, né, baseado em tabelas, né, e o modelo, né, baseado na análise de regime permanente, aonde os nossos dispositivos eles estão aqui com as impedâncias térmicas. Se você comparar as perdas, tá, elas vão dar ligeiramente diferentes. Tá? Para fazer isso, né, eu fiz o seguinte teste. Eu peguei a nossa simulação aqui, que a gente vai utilizar em regime permanente, né? Peguei as perdas que o Plex está calculando para a gente. Então, eu arrastei aqui o IGBT aqui para dentro e estou pegando as perdas dele, tanto de condução quanto comutação. Joguei essas perdas naquela rede térmica que nós mesmos montamos, né? Então, montei essa rede térmica, né? E essa temperatura estimada aqui, ó, né? Eu realimentei ela aqui, eu coloquei ela nas tabelas, naquelas tabelas que a gente tinha obtido, tá? Se a gente rodar essa simulação, né, fazer uma análise em regime, se a gente fazer uma análise aqui em regime permanente desse sistema, você vai perceber que as perdas vão dar ligeiramente diferentes. Tá? Então a análise de regime permanente está quase acabando. Né? Então aí a gente tem a estimativa da temperatura, né, de junção e a estimativa tanto do diodo quanto do IGBT. Em vermelho aqui em azul seria a estimativa do Plex. Ok? E aqui em verde e amarelo nós temos as temperaturas médias que são estimadas por essa rede térmica. Então essa é exatamente a mesma rede térmica que tem dentro do nosso IGBT aqui. Então o que a gente percebe, né? Como a gente está usando as perdas médias, a gente perde a informação da ciclagem térmica, tá? Mas, se a gente olhar em valores médios aqui, ó, você vai perceber que em valores médios eles são absurdamente próximos. Né? É exatamente isso que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo a média das perdas, então a temperatura tem que dar a temperatura média. Então dá 94,1, né? 89,04, né? Tá muito bom. Interessantíssimo. Só que se a gente comparar as perdas
para a qual o Plex aqui convergiu e as perdas da tabela, elas dão ligeiramente diferentes. Isso até quer dizer que se você usar essa tabela com esse modelo, que é o que a gente está fazendo lá na simulação simplificada, vai dar uma diferencinha de temperatura entre as duas abordagens. Tá? A razão para isso, tá? Ela é bem sutil. Tá? A razão para ter essa diferença é porque quando a gente faz a obtenção da lookup, a gente trava a temperatura de junção. A gente fala que a temperatura de junção é, por exemplo, 94,1092. Por outro lado, quando a gente faz a análise de regime permanente do Plex, a gente tem que a temperatura flutua. Ela flutua um determinado valor para cima e para baixo. Né? E perceba também que o tempo que ela fica acima não é igual ao tempo que ela fica abaixo. Como as perdas no Plex elas dependem da temperatura, né? Então nesse ponto a gente espera ter mais perdas, geralmente a perda aumenta com a temperatura, numa faixa, né, de maior corrente ali. Aqui a gente espera ter mais perdas no Plex do que na simulação média, e aqui a gente espera ter menos perdas. Só que esse tempo e esses valores de corrente não são iguais. Então pode acontecer do Plex dar mais perdas ou menos perdas, um pouco menos, né? Ou um pouco mais, se a gente usar essa abordagem de temperatura média ou se a gente usar a análise de regime permanente. Né? Então o que você tem que avaliar no final do dia é, né, se esse tamanho aqui ele realmente é relevante para o que você está fazendo. Né? Então em alguns casos aqui a diferença é relativamente pequena, né? Mas ela existe. Né? E a razão para isso está associada ao fato da temperatura do IGBT aqui ciclar. Aqui tem uma questão legal também, né? Se a gente olhar aqui a variação, né, mínima aqui para o máximo aqui da temperatura do IGBT, a gente tem algo aqui em torno aqui de uns 13, 14 graus. Né? Aqui nessa expressão, nessa função aqui, eu tenho a expressão, aquela expressão analítica, né, que o professor Eric apresentou para vocês na aula de modelagem térmica. Então, se eu utilizar essa expressão analítica, eu consigo aqui um valor daquele delta em torno de 13,51 ali, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui, é uma boa estimativa, né? Sem precisar simular, né? Por outro lado, se eu pegar a estimativa da temperatura do diodo aqui, está dando em torno de 6,1, né? Perceba que aqui a gente tem o diodo, a temperatura dele variando ali de 87, ali, 88, até uns 92,5 ali, né? Então dá uma variação ali também em torno de 6, né? 6 alguma coisa, né? Então também é bem próxima, né, essa estimativa. Então, caso você tenha interesse em acelerar o processo, né, essa estimativa aqui de curto termo ela é uma ferramenta aí interessante, tá? Então, pessoal, basicamente esses seriam os pontos, tá? Então, resumindo, né, quando a gente quiser fazer uma análise desse tipo aqui, né, a gente basicamente tem que, primeiro, fazer uma obtenção de tabelas verdade, lookup, depois utilizar essa lookup de perdas, né, junto com o circuito térmico, para que você tenha a realimentação da temperatura nas perdas. E aí, com isso, você vai conseguir ter uma simulação muito mais rápida, né, que você consegue simular, por exemplo, um ano, né, sem precisar simular o circuito elétrico por um ano. Né. Você vai rodar o circuito elétrico por 10, 15, 200 vezes, exatamente para levantar as perdas, né. Pode ser que isso te dê um trabalho dependendo da complexidade do seu modelo. Então, por exemplo, quando eu fui gerar as lookups, né, eu fiz questão de trabalhar com esse modelo simplificado, sem controle, né, porque isso facilita muito, isso desacelera o processo de simulação. Né? Então fica aí essa dica, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né, e desejo a todos aí bons estudos aí, então. Então, neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.